Eu quero vos saudar, os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, irmão. São exatamente 1h12. E eu quero nessa noite estar falando a respeito da doutrina do dízimo, um assunto muito discutido, né, e muito mal entendido nos nossos tempos. E desde já eu quero pedir aos irmãos que se inscreva no canal, dá o seu like, irmão. Estou falando meio baixo porque as horas já são avançadas. Eu quero trazer aqui os argumentos defendidos, né? Os argumentos, né, falaciosos daqueles que apoiam a doutrina do dízimo. Eu vou ser breve, vou ser rápido. Um dos argumentos e passagem bíblica, irmão, está lá em Mateus 23, uma passagem bem conhecida a respeito do dízimo, uma passagem a qual supostamente dizem que Jesus Cristo ele apoia o dízimo. Mateus 23, vai dizer assim, irmão: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Amém, irmão? Primeiro ponto que eu quero, para você que te oprimem, dizendo que você é um ladrão, você é um roubador, por não dar o dízimo, te oprimem muitas das vezes a tirar daquilo do teu sustento, da tua conta, do teu compromisso, e dizer para você que o primeiro ponto aqui é que Jesus verdadeiramente ele fala a respeito do dízimo, a qual os fariseus dizimavam. E Jesus ele não está confirmando o dízimo nessa passagem, ele está cumprindo. Mas que diferença há em confirmar e cumprir? Primeiro, aquilo que é confirmado ou aquilo que é cumprido, é aquilo que o próprio Jesus disse, em Mateus capítulo de número 5, eu não vim abolir, eu não vim abrogar a lei, mas cumprir. Então Jesus ele vai vir cumprindo a lei. Como assim, irmão? Se eu pegar essa passagem aqui e disser que ela está confirmando o dízimo para a nossa época, para o nosso tempo, então, meu irmão, vamos ter um problema muito grande. Como assim? Porque Jesus também foi circuncidado. E se Jesus foi circuncidado, não quer dizer que ele estava confirmando a circuncisão, mas sim cumprindo, porque ele veio para cumprir a lei. Outra coisa, se nós dissermos que Jesus está confirmando a doutrina do dízimo, vamos ter um grande problema em Lucas 17, quando ele cura um leproso. Ele vai curar um leproso, ele vai dizer em Lucas 17, parte B do versículo, capítulo 17 de Lucas, irmão, vai dizer o seguinte: e ele vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Ou seja,
Havia uma lei em Levítico que todo aquele que era curado da lepra, irmão, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, né, para que ali ele viesse oferecer uma oferta de 2 pássaros para purificação. Lá em Mateus capítulo 8 também vamos ter um grande problema se dissermos que ele está confirmando a doutrina. Capítulo 8 de Mateus, versículo 4, diz assim: Disse-lhe então Jesus: Olha, não diga a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Que oferta é essa, irmão? Que Jesus está mandando o leproso que foi curado oferecer, que Moisés estipulou. Sabe que oferta é essa? Lá em Levítico 14. Levítico 14, irmão. Versículo de número 4, irmão. Diz assim: Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tome 2 aves vivas e limpas. Ou seja, a epígrafe do texto diz: a lei acerca do leproso depois de sarado. Então Jesus está falando do sacrifício de animais. Então, se você disser, amado, que Mateus 23 está confirmando o dízimo, então Jesus também em Mateus 8,4 está confirmando o sacrifício de animal. Mateus capítulo de número 8, versículo 4. E Lucas 17,14, irmão, você também está dizendo que está confirmando. Só que Jesus ele não está confirmando, ele está cumprindo, é diferente. Por que é diferente? Porque ele veio para cumprir, né? E só foi cumprido, né? E só foi abolido, né? Quando Jesus ele é sacrificado no madeiro, ele é morto no madeiro. Aí se cumpre a lei, se cumpre essa lei cerimonial. E outra coisa, irmão, Jesus, Mateus 23, ele vai falar a respeito dos fariseus que dizimava o hortelã, o endro e o cominho. Ele está confirmando aqui, irmão, que o dízimo no Antigo Testamento era alimento. Quer ver uma prova que era alimento? Uma prova muito, né, muito simples. Ele vai diferenciar dinheiro de alimento. E em Mateus, irmão, Mateus no seu capítulo de número 17, abre a tua Bíblia lá em Mateus 17, versículo de número 24, Mateus 17, 24 diz assim, ó: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas. Aí no versículo de número 27, capítulo 17, versículo 27, mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás uma estáter. Toma-o e dá-o para mim e por ti. Espera aí, vamos lá. Jesus fala de dízimo em Mateus 23, né? Se você que diz que a passagem de Mateus 23 está apoiando, né, a lei do dízimo, então tem
vamos ter um problema aqui. Que problema é esse? Se lá Jesus confirma a lei do dízimo, então aqui ele quebra a lei. Aqui ele não cumpre a lei. Por quê? Porque, amado, a estáter ela é equivalente a 2 dracmas, né? Ou seja, é chamada de didracmas. E o imposto, irmão, o estáter é equivalente a 2 didracmas. E o imposto no versículo 24, né, que Pedro é acusado, ele diz: o vosso mestre não paga as didracmas. Espera aí. Se Jesus mandou Pedro pegar 2 didracma, que é equivalente a um estáter, então espera aí. Então Jesus ele não tirou o dízimo, porque o que saiu da boca do peixe foi exatamente o que eles precisavam para pagar o imposto dele, que era de Jesus, e de Pedro, né? O próprio Jesus disse: tira o primeiro peixe que subia, abrindo-lhe a boca, encontrarás uma estátua. Toma-o e dá, por mim e por ti. Ou seja, e cadê, amado, o dízimo que Jesus não tirou? Era para ele ter tirado o dízimo do dinheiro. E aí? Então Jesus ele quebrou a lei, né? Então Jesus ele não cumpriu. Então nós já temos um problema muito grande, ou seja, irmão, Jesus ele não, né, tropeçou na lei do dízimo, porque dízimo não é dinheiro, dízimo é alimento. Amém, irmão? Quer ver uma coisa, como é que dízimo é alimento? Dízimo é alimento. Deuteronômio 14, irmão. Deuteronômio, capítulo de número 14. Vamos ver aqui Deuteronômio 14. Diz assim, Deuteronômio 14, 22. Certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente. Então, primeiro aqui, dízimo era semente, que cada ano se recolherá do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Que lugar é esse, irmão? O templo que era construído ali, que habitava o nome do Senhor. Então ele era levado para o templo. Comerás o dízimo do teu cereal. Opa, então dízimo é cereal. Do teu mosto, ou seja, então dízimo é do mosto, do azeite. E os primogênitos das tuas vacas. Então, opa, dízimo aqui não entra como dinheiro. E das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então aqui o dízimo, irmão, ele é alimento. Aí, né, a pessoa que defende o dízimo, ele vai dizer assim: mas naquela época não existia dinheiro. Não havia dinheiro. Opa, se não havia dinheiro, peraí então. Versículo de número 25. 24 vai dizer assim, ó: e quando o caminho te for tão comprido que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver te abençoado, então vende-o e ata o dinheiro na tua mão. Ué, se não existia dinheiro, como é que, quando o caminho era longo, quando o caminho era comprido, para se levar o dízimo, porque dízimo era semente, dízimo era cereal, era animais, vaca, ovelha, ou seja, havia só um templo e tinha pessoas que moravam muito distante do templo. Então havia uma grande dificuldade para se levar todo esse alimento, vaca, ovelha, cereal, as sementes do campo. Havia né,
uma dificuldade porque o caminho era longo. Então, quando o caminho era longo, a lei era o seguinte. Então, versículo 24 do capítulo 14 de Deuteronômio. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelha e por vinho. Ou seja, o dizimista ele vendia quando o caminho era longe, atava o dinheiro na mão, só que o dinheiro não era depositado no templo. Quando chegasse lá próximo ao templo, ele ia pegar aquele dinheiro, aí ele ia comprar vaca, ele ia comprar aquilo que a alma dele desejasse. Ele ia comprar, ele tinha que gastar aquele dinheiro, comprar animais, comprar, amados, sementes, para poder assim dizimar no templo. Amém, irmão? E outra coisa, para que era o dízimo? Versículo 28. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade, e no mesmo ano e recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão, a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão. Espera aí. No versículo de número 25, se levava ao templo. Agora no versículo de número 28, a cada 3 anos, não se levava o dízimo ao templo, mas o dízimo ficava em sua casa, ficava nas suas portas. Que porta é essa? Na sua cidade. E o levita que morasse na sua cidade, em 3 anos, desse dízimo que tu recolhesse. Então, esse dízimo, né, ele era dado aos levitas. Aí eu te pergunto, irmão, se a lei do dízimo é para hoje, por que eles não pregam a respeito disso? Porque em 3 anos o dízimo não fica, né, em nossa casa, né? Porque não fica, amado, em nossa cidade. Não fica, irmão. Hein? Por que não se segue essa lei do dízimo? Hein, irmão? Então tem um grande problema. Outro ponto. Quer ver? Outro ponto, irmão. É o seguinte, a pergunta é o seguinte, aonde está escrito que o dízimo, que era alimento, mudou para dinheiro? Hein, irmão? Tem um grande problema. Se na lei do dízimo se vendia o dízimo e atava o dinheiro na mão quando o caminho era longo, e lá naquele local onde havia o templo, né, a pessoa ia, chegava lá, ela gastava o dinheiro comprando, né, os dízimos, que eram alimentos, cereais, semente, né? Aonde está escrito, irmão, que se tornou em dinheiro, né, mano? Não tem nenhuma parte da Bíblia. Outro ponto, irmão, muito importante, né? Aonde é que está escrito, né? Aqui está bem claro, o dízimo era anual, trienal, né? Onde é que está escrito que o dízimo mudou de anual para mensal, como obrigação? Em lugar nenhum. Quem mudou foi o homem, né? O dízimo não é para a nossa época. Quer ver uma coisa, irmão? Aí a gente pergunta o seguinte, né? Levítico 27:30, irmão, abre a tua Bíblia, Levítico 27, Levítico, capítulo de número 27, vou ser breve, é muita coisa, mas é muito comprido o estudo. Então, Levítico, capítulo de número 27, diz assim, ó, também todas as dízimas do campo, aí mais uma vez, irmão, dízimo é do campo, da semente do campo, do fruto das árvores,
são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Mas uma lei que havia no dízimo era a seguinte, irmão: o resgate das dízimas, né, ou dos dízimos. A pessoa, irmão, que colhia a sua semente, que tinha ali os seus animais, ela só dizimava anualmente, né? Então, quando a colheita era antes de se cumprir o ano, né, aquela colheita ela ficava guardada, esperando o dia, né, do ano para se levar ao templo. Então, tinha pessoas que resgatavam o quê? Eles gastavam, né, gastavam o dízimo, as dízimas, e a lei era o seguinte, que aquele que gastasse, ele tinha que restituir, né? Ele tinha que restituir, ele tinha que acrescentar em cima de 10%, 5 vezes mais, né? Está aqui no texto, ó. Levítico, capítulo de número 27, versículo 31. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Então, irmão, outra coisa, né? Se você é dizimista, das vezes que você gastou o dízimo, né? Você está em pecado porque você não restituiu 5 vezes mais, que é a lei do dízimo, e não se prega, não se fala. Ou seja, se for pregar o dízimo na totalidade, irmão, né, ninguém prega o verdadeiro dízimo. Ou seja, o dízimo que é pregado nas igrejas não é o dízimo, né, bíblico, porque o dízimo bíblico fala tudo isso, irmão, tudo isso, né? E tem mais, em Números, capítulo de número 18, versículo 21, Números 18. Isso aqui é a Bíblia, irmão. Bíblia, isso aqui é a verdade. Se é para você viver o dízimo, ou você que prega o dízimo, você não pode pregar ele na parcialidade. Sabe o que é pregar na parcialidade? É você usar só Malaquias 3:10, trazer o dízimo. E as leis do dízimo, onde fica? Né? Onde fica, irmão? Então, Números 18, 21, diz assim, ó: e eis que aos filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. Presta atenção agora. O dízimo, irmão, ele era para alimentar os levitas. O dízimo era herança aos levitas. Levita, irmão, ele descendia da tribo de Levi, né, que era filho de Jacó, uma tribo escolhida para servir ao templo. Outra tribo não servia ao templo a não ser a tribo de Levi. Ou seja, e vai dizer assim, ó: e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas, né, versículo 22, 23, mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a iniquidade pela vossa geração. Estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Versículo 24, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, quem disse? O Senhor: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis. Então,
não tinham herança, irmão. Quando se conquistava uma terra, quando se conquistava uma cidade, eles não tinham herança, não tinham possessão de terra. Então a herança deles, o Senhor vai dizer: eis que aos filhos de Levi, versículo 21 do capítulo 18, eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos. Então, peraí, se nós formos pregar, né, a lei do dízimo, você que é um obreiro da casa do Senhor, né, você que foi consagrado um obreiro, você que foi consagrado um diácono, você que foi consagrado um presbítero, né, você que foi consagrado um evangelista, você que foi consagrado, irmão, você é um dos ministros da casa do Senhor, né? E os dízimos era dado aos ministros. Levita era um ministro, né? Tanto eles trabalhavam na limpeza do templo, eles trabalhavam, né, na ordem a qual eles acendiam a lâmpada, cuidavam, amado, dos sacrifícios do holocausto. Eles eram um povo que recebia o sacrifício do povo, né? O povo vinha com o animal para sacrificar e era o dia todo, era uma fila enorme, o dia todo sacrificando. Eles trabalhavam no templo. Peraí, se você então for pregar a lei do dízimo, né, você tem que pagar o salário, você tem que pegar do dízimo que entra na igreja e repartir com o ministro da tua casa. Você tem que pegar do dízimo que entra na igreja e repartir com o teu obreiro, repartir com o teu diácono e repartir com o teu presbítero. Se você não fizer isso, você não está pregando a lei do dízimo na tua totalidade, mas você está pregando na parcialidade. Ou seja, o que é parcialidade? Você só pega o que convém a ti, você só pega o que convém. Mano? Você não vive o dízimo, você não vive a lei do dízimo. Entendeu, irmão? Então, é sério, a doutrina é uma coisa muito séria. Outra coisa, irmão, que não é pregado, está lá em Levítico 25, abre aí. Mais uma doutrina que não é pregada, que é lei do dízimo, né? É a lei do dízimo. Levítico, capítulo de número 25. Capítulo 25 de Levítico, irmão. Versículo 2. Diz assim, ó: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos, preste atenção aqui, irmão. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás a novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. 6 anos, um sábado de ano. O que é um sábado de ano, irmão? Cada sábado, né, simboliza um ano. Né? Ou seja, então, 6 anos se semeia. Só que no 7º ano não se semeava. Versículo 4. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não cegarás, ou seja, não vai colher. E as uvas da tua vide não tratada não vidimarás. Ano de descanso será para a terra. Ou seja, irmão, só servia de alimento no 7º ano. Eles só se alimentavam, porque ali eles não podavam, né? O que nascesse de si mesmo,
eles iam se alimentar. Ou seja, não se colhia, não se dizimava no 7º ano. E por que os pastores não pregam isso agora, né? Que no 7º ano, né? Isso eles não falam, né? Que no 7º ano, então, não se dizima, irmão. Os israelitas não dizimavam, era ano de descanso, era um sábado de descanso, né, mano? E por quê, né? Vocês dizimam o ano todo, né, irmão? Cadê, amado? Pregar o dízimo tem que pregar na totalidade. Outra coisa, irmão, não se dizimava no 7º ano e nem no 50º ano, irmão. Né? Com a tua Bíblia aí aberta, Levítico 25. Levítico 25, 11. Diz assim, ó: o ano 50º vos será jubileu, não semeareis e nem cegareis. Cegar é o que, mano? Colher, né? Não cegareis, é colher, é podar. O que nele nascer de si mesmo, né? Aí diz assim, ó, no ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratada, porque jubileu é, santo será para o Senhor, a novidade do campo comereis, irmão. Então, peraí, o 50º era o 50, quando se completava 50 anos, irmão. Quando se completava 50 anos, se você ler do versículo 8, você vai ver, né? Que quando se completava 50 anos, não se dizimava, não se cegava, né? Não poderia trabalhar no campo, mas o que nascer de si mesmo, né? Servia de alimento, irmão. E aonde está, né, mano, a aplicação para as igrejas desse texto, que é um texto de dízimo? Quem prega Malaquias 3:10, irmão, né? Malaquias 3:10 tem que pregar toda a lei do dízimo, toda a lei, né, irmão? E onde é que está escrito que não, né, que o 3º ano que não se dizimava tem que dizimar agora? Onde é que está escrito isso, irmão? A Bíblia ensina que no 3º ano não se dizima, não se leva ao templo. A Bíblia diz também que era por ano. Por que por ano, irmão? Hein? Por que por ano? Porque a colheita era anual. Se fosse dinheiro, irmão, dinheiro só se colhe anual, não. Dinheiro, amado, nós trabalhamos todo dia para ter, e já havia dinheiro. Eu te provo que já havia dinheiro, irmão, né? Foi provado lá em Deuteronômio 14 e também em Gênesis. Desde Gênesis já havia dinheiro, irmão. Gênesis capítulo 23, 16. A Bíblia vai dizer que Abraão vende, que Abraão compra uma terra. Ele vai comprar ali por cerca de 400 ciclos de prata. Ou seja, a prata, o ouro, o cobre, até nos dias de hoje é dinheiro. Prata é dinheiro, ouro é dinheiro. Então já havia, amado, desde Gênesis, o dinheiro já havia. E a moeda decorrente, amado, está lá em 2 Reis 18:14, né, mano? Vai falar ali a respeito do talento, né? Então, irmão, é uma doutrina antibíblica para os nossos dias, irmão. E eu queria deixar para os irmãos aqui, tem muita coisa, irmão. Tem muita coisa a respeito do dízimo. Queria deixar aqui o seguinte, eu não sou contra ofertar, irmão, a igreja. Eu sou a favor da oferta, entendeu? Eu sou a favor, amado, o que Paulo diz, né? Para ofertar segundo
o que Deus propôs no seu coração, irmão. A oferta ela é bíblica, né, amado? E o crente ele tem que estar ofertando a casa do Senhor constantemente para suprir a necessidade. Eu não sou contra o salário do obreiro, o salário do pastor, eu sou a favor, irmão. Sou a favor, porque o próprio Paulo ele vai dizer: não atarás a boca do boi que debulha, ou seja, o boi que trabalha, irmão, ele é digno do seu salário. E Paulo está usando uma referência de Deuteronômio, né? A qual, né, ele vai dizer: não atarás a boca do boi que trabalha. Ou seja, porque digno é o salário do teu obreiro, digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, se o boi ele é digno, imagine nós que trabalhamos, né, amado? Para o Senhor. Então, amado, Paulo, ele defende a oferta, ele defende, né, o salário, o sustento do obreiro. O próprio Paulo vai dizer que o presbítero que trabalha com a palavra da doutrina, ele é digno de dupla honra. Amém? Só que a doutrina do dízimo, ela não é bíblica. Amém, irmão? Então, você que é chamado de ladrão, né, pressionado, né, você que passa mal, tem pessoas depressivas por causa disso, irmão. Né, pastores chamando o membro de ladrão, a ovelha de ladrão. Outra coisa, Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 vai dizer, 3:8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçada. Com maldição sois amaldiçoada, amaldiçoados. Por que me roubais a mim, vós toda a nação? Versículo 9, Malaquias 3:9. Vós toda a nação, não está no plural, está no singular, nação de Israel. Ele não fala nações, vós todas as nações. Então era uma doutrina para a nação de Israel. Havia leis civis para Israel, leis civis, irmão, que não, né, é sustentada por nossos dias de hoje, mas que era só para a nação de Israel. Tanto que quando é no versículo 12, ele vai dizer assim, ó, e todas as nações, agora no plural, vos chamarão bem-aventurado, ou seja, os de fora, chamarão a nação singular de Israel de bem-aventurada. Quem? Todas as nações. Então, o autor está dizendo a nação de Israel. Outra coisa, irmão, para terminar, está lá em Hebreus 7. Vai pegando aí, amados de mistério. Outra coisa, irmão, um ponto aqui muito importante. Porque Jesus falou do endro, do cumim, hein? Porque ele falou, amado, em Mateus 23, porque na época de Jesus ainda havia o templo em Israel, então ainda havia levitas, havia sacrifício no templo, irmão. Então ele não poderia, irmão, anular a lei do dízimo, não poderia, porque havia o templo, havia levitas trabalhando no templo. Amém? Hebreus capítulo 7, irmão. Capítulo 7. Presta atenção. Vai dizer assim, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive.
Versículo 9, Hebreus 7, 9. Presta atenção. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Quem recebe? Levi. Por meio de Abraão até Levi, que recebe o dízimo, ou seja, quem recebeu o dízimo? Era os levitas, tinha que ser da tribo de Levi. Não poderia ser de outra tribo, irmão, só servia ao templo se fosse a tribo de Levi. Só entrava, amado, para ministrar no templo se fosse da tribo de Levi. Arão era da tribo de Levi, Moisés era da tribo de Levi. Tinha que ser da tribo de Levi. Se não fosse da tribo de Levi, não se podia entrar no templo. Ou seja, o dízimo, né, amado, era uma lei levítica. Presta atenção. Versículo de número 11, Hebreus 7, 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. E está falando de quem, irmão? De que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse? Que outro sacerdote é esse, irmão? Jesus Cristo. Outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Presta atenção. Aí você vai falar assim, mas Abraão dizimou ao Melquisedeque. Verdadeiramente, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Versículo 4 vai dizer assim, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Mas espera aí, irmão. Jesus, ele veio da ordem de Melquisedeque. Por que da ordem de Melquisedeque, perdão? Porque Jesus, ele não tem princípio de dias e nem fim de vida, mas ele é eterno. E Melquisedeque também não tinha princípio de vida e nem fim de vida. Versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Só que quando Abraão foi dizimar, a Melquisedeque não havia lei para ele dizimar, não havia um estatuto para ele dizimar. E quando ele dizima, irmão, o versículo 4 vai dizer, Abraão deu o dízimo dos despojos. Sabe o que é despojo? Despojo, amado, é aquilo que é conquistado na guerra. Despojos é o que é conquistado na guerra. Amém, irmão? Ou seja, irmão, quem lembra da guerra que ele venceu dos 5 reis, que ele foi resgatar Ló? Ele resgatou as fazendas, resgatou as almas, resgatou Ló. Então ele pega os despojos. Despojo, é tudo aquilo que é conquistado numa guerra. Ele pega aquilo que ele conquistou na guerra dos 5 reis e ele vai dizimar dos despojos, ou seja, aquilo que nem dele era, foi conquistado numa batalha de inimigos. Amém, irmão? Ele não dizimava constantemente, foi a primeira vez que aparece Abraão dizimando. Amém, irmão? E outra coisa, só se tomava dízimo, se fosse da tribo de Levi. E quando Jesus ele vem, ele não vem segundo a tribo de Levi. Ele vem segundo quem, irmão? Ele vem segundo a tribo de Judá. A Bíblia vai dizer que ele é da raiz de Jessé. Não é isso, irmão? José, que era da tribo de Judá, Tribo de Judá.
Aí vai dizer assim, irmão, versículo 12, aqui é o ponto, né, que conclui, irmão, essa questão do dízimo. Vai dizer assim, ó, porque mudando-se, versículo 2 do capítulo 7 de Hebreus 12, capítulo 7 de Hebreus, versículo 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Por que teve mudança na lei levítica, irmão? Porque quando Jesus Cristo vem, ele vem, né, amado, segundo a ordem de Melquisedeque, né, e da tribo de Judá. E o escritor aos Hebreus vai dizer que mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então Jesus, quando ele não vem da tribo de Levi. Se ele vem da tribo de Levi, né, amado, as leis levíticas iam permanecer, mas como se levanta um sacerdote que não é segundo a tribo de Levi, mas segundo a tribo de Judá, então, amado, vai dizer o escritor, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. Versículo 13, porque aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Olha só, irmão, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Olha só, irmão.